Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu sou a professora Ana Carolina e nós vamos para mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre o sistema endócrino dos mamíferos. Vamos lá? Então, quais são os objetivos dessa aula de hoje, né? Então, a gente vai conhecer o sistema endócrino no ser humano especificamente e compreender essa importância, né, do sistema endócrino, o que regula no nosso corpo, né? Será que altera alguma coisa? Será que não altera? Será que atrapalha, por exemplo, no dia a dia ou será que não? Será que a gente age da mesma forma? Homens e mulheres são exatamente iguais? E é isso que nós vamos ver. Mas antes de tudo, na aula passada, eu propus a você fazer o disco de Newton, né? Essa experiência aqui, em que você criou, fez o círculozinho, dividiu entre as cores do arco-íris, colocou um palito ou mesmo lápis e gira. Nós tínhamos falado sobre o sistema nervoso, tá? Sobre o sistema sensorial, né? Sobre os órgãos dos sentidos. Então, o que acontece quando a gente gira, né? Quando a gente gira muito rápido, mas tem que girar mais rápido até do que eu estou girando agora, né? Todas as cores, elas se sobrepõem. E a impressão que nós temos é que forma uma película branca em cima. Nada mais é do que uma ilusão de ótica, certo? Mas aí é uma experiência para a gente comprovar que a luz branca, que é aquela luz que vem do sol, por exemplo, é formada, é a união de todas as cores que formam o arco-íris. O arco-íris seria o contrário, né? Então, a luz do sol, ela veio com todas as cores juntinhas, passou pelo prisma, que seria a gota d'água separou essas cores e formou o arco-íris. Aqui a gente fez o processo contrário, tá? É uma ilusão de ótica, ok? E vamos continuar, então. Então, sobre o sistema endócrino, a gente vai começar com uma reportagem. Então, ansiedade e depressão estão entre as sequelas psicológicas da Covid-19, diz estudo. A pesquisa ouviu 100 mil pessoas de 30 países que tiveram uma forma grave da doença. É natural que todo mundo fique preocupado e essa ansiedade aumenta ainda mais quando a pessoa ou alguém próximo a ela pega o vírus, comentou Fernando Gomes, um neurocirurgião. Então, assim, a Covid-19 trouxe diversos problemas pra gente. Então, não só o isolamento social, né? Com o isolamento, aumentou muitos casos de ansiedade e depressão, porque as pessoas não estavam acostumadas com esse estilo de vida, né? De você ficar separado das outras pessoas, de você não ter contato com outras pessoas, né? De você não conversar abertamente, ficar só ali na frente da tela, né? E isso aumentou casos ali de depressão e de ansiedade, né? E você já estudou quase todos os sistemas do corpo, né? Se você parar para pensar, a gente está quase terminando todos os sistemas que nós estudamos. E já pode verificar que todos os sistemas trabalham em conjunto para manter esse equilíbrio. Então, nada vai funcionar separadamente. Afinal, o nosso corpo é perfeito, não é mesmo? Como que você explica que uma pessoa que se alimenta adequadamente, de forma saudável, ainda assim pode apresentar quadros de depressão ou ansiedade, por exemplo, né? Por que pessoas que estão se alimentando, que comem coisas saudáveis, ainda assim podem apresentar sintomas? Porque, na verdade, esses sintomas de depressão, de ansiedade, não são regulados ali pelos alimentos, por exemplo, pelo sistema digestório, né? O sistema endócrino que está envolvido, são hormônios que estão envolvidos, tá? São substâncias que o nosso corpo produz para regular determinadas ações do nosso corpo, né? E que vão ser afetadas aí dependendo de como nós estamos no sentido. Então, por exemplo, tem hormônios que são liberados em situações de estresse, por exemplo, e que são úteis quando você precisa fugir de alguma coisa, de alguma situação. Mas se esse hormônio for liberado em excesso o tempo todo, ele vai causar diversos problemas, inclusive pode levar até a depressão, ok? Então, o que são esses hormônios, né, especificamente? Então, são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas, glândulas que a gente tem em várias partes do corpo e que atuam em diversos tecidos ou órgãos específicos. Então, vai ter uma célula, um hormônio sempre vai ter uma célula-alvo, aquela célula onde ele vai atuar especificamente, certo? Então, aqui nessa imagem, a gente tem, né, um apanhado geral de todas as glândulas que nós vamos comentar nessa aula, tá? Então, a hipófise, por exemplo, que fica aqui na região do encéfalo, nós temos a tireoide e a paratireoide, que fica na região da garganta, tá? As suprarrenais, que ficam ali em cima dos rins, o pâncreas, que fica próximo da região, e nos homens tem os testículos, nas mulheres os ovários, que são responsáveis pelas características, né, secundárias, né, tanto do homem quanto da mulher, ok?
Mas o que são essas glândulas endócrinas, né? Então, na verdade, assim, a gente tem as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. Exo vem da palavra fora, né? Para fora. Então, pode estar mandando, inclusive, para fora do corpo. Por exemplo, a glândula lacrimal, né? Então, se você observar na imagem, ó, ela está liberando o líquido para fora, tá? E as glândulas endócrinas são dentro do corpo, então vai agir dentro de alguma célula, provavelmente, certo? Então, a gente vai falar mais especificamente dessas endócrinas e não das exócrinas, ok? Apesar de que tem uma delas que é mista, tá? A hipófise. A hipófise é uma glândula endócrina que é a glândula mestra. Por quê? Porque é ela que vai coordenar todas as outras glândulas do corpo, tá? Então, aonde que fica a hipófise, né? Aqui nessa imagem, se você observar, ela é bem pequenininha, fica ali embaixo do cérebro, ali perto do cerebelo, né? Entre o tronco encefálico e tal. E ela tem duas partes, né? A parte anterior e a parte posterior. A anterior é chamada de adenohipófise e a posterior, que fica atrás, é chamada de neurohipófise. Uma dica fácil para você não esquecer. A posterior, que é a neurohipófise, ela não produz nada. Ela só armazena e manda embora, né? E a adenohipófise, ela já produz hormônios, não só manda como produz, ok? Então, mais especificamente sobre a adenohipófise. A adenohipófise é aquela que está na frente, é a anterior, tá? Ela produz hormônios, então ela vai produzir, por exemplo, o hormônio do crescimento, que é o GH, o hormônio estimulante da tireoide, que é o TSH, o folículo estimulante, que é o FSH, prolactina, entre outros, tá? Então, aqui está mostrando, por exemplo, a glândula pineal, que é responsável, está próxima ali, né, da tireoide, e ela é responsável por produzir a melatonina, que é aquele hormônio que te ajuda a dormir, mas ele só age, ela só é produzida se estiver no escuro. Então, a luz do celular, por exemplo, atrapalha na melatonina, na produção da melatonina, tá? A neurohipófise, que é aquela posterior, ela só vai armazenar e secretar os hormônios. Quais hormônios, né? O antidiurético e a ocitocina, que a gente tem o símbolo químico da ocitocina, que seria o hormônio do amor e que a gente considera o hormônio do amor, mas ele é um hormônio que tem várias funções, né? Então, quando a pessoa está apaixonada, ele é liberado. Quando a pessoa recebe toque, né, leves, ele pode ser liberado, né, quando é a pessoa que gosta. Ele é liberado durante as contrações uterinas, quando a mulher vai estar em trabalho de parto, na produção do leite, quando o bebê suga o seio da mãe, né? Então, a ocitocina é liberada em diversas situações, tá? Inclusive, é um dos hormônios que eles utilizam para estimular, né, a ocitocina sintética durante o trabalho de parto, para estimular, para acontecer mais rápido, que não é muito recomendado, mas ainda há essa prática, tá? A tireoide. Tireoide é aquela que fica aqui na região do pescoço, tá? Ela produz os hormônios T3 e T4. T3 porque são 3 átomos de iodo, T4 porque são 4 átomos de iodo, tá? E eles são os aceleradores do metabolismo, ou seja, vai controlar todas as reações químicas que acontecem no corpo, tá? Além disso, vai produzir também a calcitonina. A calcitonina, ela vai tirar o cálcio que está em excesso no sangue e vai fixá-lo nos ossos, tá? Então, lembre-se, a calcitonina, ela pega o cálcio do sangue e manda para os ossos. T3 e T4 vão regular as reações químicas do corpo. E daí, nessa regulação, né? Opa, a gente vai para a atividade 1, já antes de falar da regulação, né? Então, ó, sabe-se que existe uma importante integração entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. O sistema nervoso envia informações para o sistema endócrino, que vai atuando, regulando a resposta do organismo a essas informações. Cite um exemplo de uma situação possível de acontecer com o corpo humano, explicando essa integração ali, né, entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. Pense numa situação e eu já volto com uma resposta para você.
aí, conseguiu pensar em alguma situação em que o sistema endócrino e o sistema nervoso atuam em conjunto? Bom, eu vou dar uma sugestão de resposta, né? Então, quando você vê a pessoa amada, por exemplo, há a liberação da ocitocina pela neurohipófise. Então, o hipotálamo produz essa ocitocina, passa para a hipófise e a hipófise vai liberar em determinadas situações, né? E a ocitocina, que é o tal do hormônio do amor, é liberado quando você vê a pessoa amada, ok? Bom, agora sobre a tireoide especificamente, né? A gente estava falando da tireoide, do hormônio T3 e T4, aqueles átomos de iodo. Aliás, o iodo, se você fez alguma correlação com o sal de cozinha, você está certo? O sal de cozinha, ele é iodado justamente para regular isso daqui, né? Para diminuir os casos, por exemplo, de hipertireoidismo ou hipotireoidismo. O que é isso daí, né? O hipotireoidismo, ele vai causar, por exemplo, cabelo seco, irritabilidade, cansaço, a pele seca e áspera. Por quê? Porque a tireoide, a glândula tireoide, ela está diminuída, ou seja, ela está produzindo menos hormônios, lá o T3 e o T4, do que precisaria para a regulação do metabolismo, daquelas reações químicas do corpo, por exemplo, nas células, quando precisa de energia, tá? São esses hormônios que vão regular se você está precisando de energia ou não. Então, se você produz menos hormônio do que deveria, é o hipotireoidismo. O hipertireoidismo, ele já vai fazer com que a pessoa perca peso, porque ela come, come, come e não engorda de jeito nenhum, porque as reações químicas acontecem muito rápido, tá? Os olhos ficam mais salientes, porque há um acúmulo de gordura atrás do globo ocular, tá? A pessoa começa a suar demais e o pescoço fica inchado. Então, a glândula tireoide fica aumentada. E aí que atua, por exemplo, aquele iodo que está no sal, tá? Essa glândula aumentada da tireoide, esse pescoço inchado, a gente chama de bócio, tá? Que é ocasionado pelo hipertireoidismo. Então, é uma glândula extremamente importante, ela vai ser estimulada pela hipófise, então a hipófise libera o hormônio TSH, que vai fazer com que a tireoide atue e comece a funcionar e produzir hormônios, ok? Hormônios que vão regular as reações químicas do corpo. Então, olha para você ver como tá tudo aí trabalhando em conjunto, né? Agora, as paratireoides. Eu falei para você prestar bastante atenção lá na calcitonina, né? Então, as paratireoides, elas ficam junto ali da tireoide, no pescoço, mas elas atuam ao contrário da tireoide. Então, elas vão produzir o paratormônio. Esse paratormônio, ele vai regular a quantidade de cálcio no sangue. Então, se tem menos cálcio do que deveria, por exemplo, por uma contração muscular, você precisa contrair o músculo, né? Então, o paratormônio libera esse hormônio, né? O paratormônio que é o hormônio, né? A glândula paratóide vai liberar o paratormônio para retirar esse cálcio que está no ósseo e mandar para a circulação sanguínea. Então, faz o trabalho contrário. As duas juntas atuam em conjunto para manter o equilíbrio, tá? Outra glândula muito importante é o pâncreas. O pâncreas é a tal da glândula mista que eu comentei no começo da aula, tá? Então ela vai produzir dois hormônios principalmente, que é o glucagon e a insulina. Além disso, ela atua no sistema digestório. Se você lembrar lá da aula do sistema digestório, o pâncreas, ele produz o suco pancreático que ajuda na digestão, né? Tá? Mas ele tem uma atuação no sistema endócrino muito importante, que é na regulação do açúcar do sangue. Então, a insulina vai retirar o excesso de açúcar do sangue e vai transformar em glicogênio. Esse glicogênio é a reserva de açúcar, tá? Então, você acabou de almoçar, tem bastante carboidrato no sangue, que é o tal do açúcar. Então, o pâncreas libera a insulina, retira esse açúcar e transforma em glicogênio. Um tempinho depois, como tem pouco açúcar no sangue, quem vai entrar em ação é o glucagon. O glucagon, ele vai quebrar esse glicogênio e vai devolver um pouco de açúcar. Então, é para manter ali um equilíbrio na quantidade de açúcar, tá? Baixos níveis de insulina. Então, quando você não produz o hormônio suficiente, você vai apresentar a tal da diabetes mellitus. Mellitus porque vem de mel, do doce, né? Tá? As glândulas suprarrenais, né? Então, elas vão produzir o cortisol e a aldosterona, tá? O cortisol é aquele hormônio que vai regular a taxa de açúcar, tem ação anti-inflamatória, aumenta a glicose sanguínea e pode aumentar, inclusive, né, a pressão sanguínea, tá? O cortisol liberado em excesso acaba sendo nocivo para o corpo.
Tá? Então, ele é liberado, por exemplo, em situações de estresse. É importante para você, né, regular o teu corpo ali, para você, por exemplo, numa situação de fuga, mas não é bom para você ficar liberando o tempo todo. Então, tem que estar reguladinho ali. Além da aldosterona, que vai aumentar a reabsorção de sais dos rins, tá? As suprarrenais também, elas vão atuar nos hormônios, né, na produção ali de testosterona e tudo mais, tá? Então vamos para a segunda atividade. Devido à pandemia da Covid-19 e isolamento social, muitas pessoas começaram a apresentar quadros de ansiedade e depressão. Observe o GIF ali do lado e os hormônios que são citados. Você consegue explicar o que está acontecendo na imagem? Então os hormônios ali estão em inglês, mas você consegue ter uma boa ideia ali, ó, dopamina está baixa, de repente ela começa a aumentar um pouquinho, tem ali a depressão, né? Serotonina, ó, amor, love, amor, e a ocitocina, né? Happiness seria felicidade. Então você consegue ver que os três hormônios ali, eles vão diminuindo ou aumentando dependendo da situação. Pensa um pouquinho na resposta do porquê que isso acontece e eu já volto para responder melhor. E aí, conseguiu chegar numa resposta? Né? Por que esses quadros de ansiedade e depressão, né? Esses hormônios que estão sendo citados ali, a dopamina, a serotonina, a ocitocina, né? Lembrando que a ocitocina era o hormônio do amor, não é mesmo? Então assim, ó, em quadros de ansiedade, depressão, né, os níveis de serotonina, ocitocina e dopamina, eles vão baixar bastante, tá? Então os três, eles atuam juntos quando a pessoa está apaixonada e os níveis de serotonina vão se elevar quando a pessoa está mais feliz. A dopamina é aquele hormônio que vai deixar a pessoa meio anestesiada, é por isso que ele está em maior quantidade, por exemplo, quando está em depressão.
né? Então, os níveis desses hormônios vão regular ali como a pessoa vai se sentir. É por isso que depressão, ansiedade não é frescura, né? É uma questão regulada ali pelo sistema endócrino, é uma quantidade de hormônios que está em quantidade alterada e que precisa ser corrigido, tá? Então, precisa ser tratado. Ok? Não é frescura, não é nada disso, tá? Então é algo que precisa ser tratado. Acontece, por exemplo, quando passa por situações de estresse extremo, né? Traumas, né? Tem diversos fatores que podem levar a esse tipo de coisa acontecer, tá? Mas é algo que precisa ser tratado porque precisa regular esses hormônios ali, tá bom? Então, ó, nessa aula nós conhecemos o sistema endócrino, os principais hormônios que atuam no corpo humano, a gente entendeu esses hormônios, né, como que eles atuam, alguns são bons em determinadas situações, podem atrapalhar se for liberados o tempo todo, por exemplo, como o cortisol, né? Espero que você tenha gostado e até breve.